Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aqui em mais um episódio do nosso Pode Lutar, o podcast do MSTL, e hoje com uma convidada muito especial, nossa deputada Juliana Cardoso. E hoje aqui a gente vai bater um papo, vai falar sobre moradia, vai falar sobre a mulher na política, sobre o direito das mulheres, e Uhum. vamos falar também dos povos originários, porque tem tudo a ver com o lema do MSTL, Juliana, que é Bem. na luta popular construindo o bem viver. Então a gente vai conversar, vai fazer um bom bate-papo hoje, mas é tradição nossa a gente pedir que o convidado se apresente. Então pode se apresentar e seja bem-vinda para o Pode Lutar, Ju. Muito bem. Então, bom dia, boa tarde, boa noite, né? Porque acaba rodando o dia todo para quem tiver. Eu sempre falo que podcast é uma coisa muito boa que a pessoa vai pegando no momento que dá, né? Entre o trabalho, estudo, a ida para casa, vai ouvindo um pouquinho. Então, eu quero agradecer muito, né, a oportunidade de estar aqui, Edu. A gente se conhece já há um bom tempo, né, na luta popular. E eu acho que é muito importante esses meios de comunicação para a gente poder falar um pouco sobre a realidade do dia a dia, não ficar só com a questão da imprensa tradicional, porque ela nunca fala a verdade, né, totalmente, ou esconde ações e lutas que a gente conquistou, né, temas que é conquistado pelo povo, mas muitas vezes não consegue chegar de verdade a informação de como acessa esse benefício, essa lei ou esse projeto. Então, muito obrigada por a gente conversar um pouco sobre a luta popular. Legal. Vamos iniciar no Ah, e eu tenho que me apresentar, é, calma, esqueci. Bom, eu sou Juliana Cardoso, eu venho de duas construções de vida, né? Uma é junto com a minha mãe, que foi uma das mulheres que ajudou a construir o Partido das Trabalhadoras e Trabalhadores. Aliás, hoje, dia 10 de fevereiro, é o dia do aniversário do PT, 45 anos de idade, do nosso partido, de construção do nosso partido. E eu falo que eu sou petista desde a barriga da minha mãe, que eu tenho a mesma idade do PT. E a partir disso, na minha construção de caminhada nas pastorais sociais da Igreja Católica, da Teologia da Libertação da minha região de Sapopemba, Zona Leste de São Paulo, foi o que me deu essa liga, né? De entender que a gente só consegue avançar em direitos se a gente lutar coletivamente, né? Inclusive na relação da moradia, na relação de creche, né? Educação, cultura, transporte. Se não é só o governo, principalmente, que não enxerga a classe trabalhadora dos lugares mais periféricos, se não é o povo lutar por isso, a gente não consegue conquistar. Então, na minha juventude, a gente lutou muito por é, é, asfalto, iluminação, creche, moradia, né? Na Fazenda da Juta, que eu acho que você conhece bem, as pessoas que estão nos ouvindo, também foi um lugar de muita luta popular pela moradia, né? E a igreja era muito presente naqueles espaços, né? Acolhendo as pessoas que precisavam. Então, de lá para cá, eu fui entre trabalhando, estudando. Hoje eu sou formada em gestão pública, né? Fui vereadora da capital de São Paulo por 4 mandatos, e o mandato eu sempre falo que é um mandato que tem uma atuação para o movimento popular e sindical. É uma porta, é um mandato, instrumento dessa caminhada, dessa interlocução, né, entre legislativo, executivo e movimento e comunidade. E agora me elegi, né, deputada federal. Já saí da vereança da capital de São Paulo para deputada federal. E tive o prazer de estar junto com a presidência do nosso querido Lula, né, construindo aí uma realidade uma realidade para o povo brasileiro, em especial as pessoas que estão numa vulnerabilidade social. Então, essa é a minha trajetória. Tenho 2 filhos, sou casada, tenho um coletivo que chama Sonho, Resistência e Luta, que é um coletivo que trabalha na base, com o pé no barro, para também
estar nesses espaços e entender que essa política não pode ser distante do dia a dia da vida das pessoas. Tudo bem. Que currículo, hein? Ju, a gente está aqui no estúdio podcast que fica num projeto do Minha Casa Minha Vida, já entregue para as famílias em 2020, que se chama Freitito. Você conhece muito bem a história do Freitito. Sim, muito bem. A gente estava conversando ali na entrada, por que o nome Freitito, né? Uhum, Quem nos pediu, nos solicitou para apresentar para as famílias o nome do Freitito foi o Frei Beto, que o muito nome bem. da nossa organização é Centro de Formação Popular Frei Beto. Uhum, Então, quando a gente quis criar uma organização com CNPJ, a gente foi e conversou com o Frei Beto, pediu licença para ele, para que a gente pudesse dar o nome em vida, porque a gente uhum. sempre acaba homenageando as pessoas Essas que já. que já Uhum, se foram, né? uhum. Ele aceitou, pediu juízo para mim, juízo porque o meu nome tem valor e eu valorizo o meu nome, viu, Eduardo? E quando a gente estava já no processo de organização aqui do projeto Arquitetura, precisava dar um nome, né, para que ficasse registrado lá na Caixa Econômica Federal. E ele registrou e as famílias aprovaram o nome do Frei Tito, Uhum, né? Que por sua participação na região que você está aí pelas pastorais, Frei Tito é muito uhum, conhecido muito. nas Uhum, pastorais da Igreja Católica. Então a gente está num espaço sagrado, né? uhum. Da luta e também dessa figura religiosa tão importante. Mas a gente está aqui porque a gente se dispôs a organizar a luta da moradia, conquistamos esse terreno aqui em São Bernardo do Campo. Uhum, Quando a gente conquistou esse terreno, Ju, a nossa necessidade do MSTL era 200 e poucas famílias. Então, como a gente teve a possibilidade de atender 800 famílias, aí a gente praticou a solidariedade ali na veia, né? uhum, A gente dividiu a demanda com vários movimentos da CMP, dividimos a demanda aqui com os movimentos de São Bernardo do Campo, com o Sindicato dos Servidores Públicos aqui, todos os sindicatos que tinham um público que tinha características de baixa renda, a gente foi articulando, foi construindo isso com vários segmentos para a organização da luta. uhum. Então, aqui se tem uma simbologia muito grande. A gente quis dar esse peso de Sim, pessoas que já estavam em algum tipo de organização. Mas a gente sabe que ainda, mesmo após os sucessivos governos do Partido dos Trabalhadores, com a uhum. criação do Minha Casa Minha Vida, o direito à moradia ainda é um direito muito difícil para as famílias mais vulneráveis, principalmente as mulheres, né? Sim, Muitas mulheres, chefe de família, tem que trabalhar, tem que pagar aluguel, tem que cuidar dos filhos. uhum, Então é uma dificuldade muito grande. Como você já disse, seu histórico da forte atuação na luta ali popular, na luta do bairro, na luta da moradia. E sabendo que você é uma lutadora e que seu mandato tem uma identidade muito grande nos direitos das mulheres. sim. Queria que você falasse para a gente um pouco como você vê esse atual cenário da moradia e como que a gente pode fortalecer cada vez mais essa luta para que mais famílias tenham esse direito garantido e consiga sair do aluguel, que é uma prisão danada. A sua vida fica ali parada, né? Exato. Então, a conquista da moradia, a gente percebe aqui, muda demais a vida da pessoa, né? Porque permite a ela fixar o vínculo, né, a sua morada em algum lugar e construir na sua vida. O que que você tem para falar hoje aqui para os nossos acompanhantes aqui do Pode Lutar sobre a luta da moradia e principalmente sobre a importância dessa luta para as mulheres chefes de família? Bom, primeiro que a concepção moradia, ela se dá em
na cabeça das pessoas que não entendem que ela pode ter um direito a uma moradia popular nessa coisa assim, bom, eu acho que eu nunca vou conseguir conquistar a minha casa própria no formato que hoje existe da questão imobiliária do grande capital, né? Eu sempre gosto muito de fazer comparações, né? Comparações de quando você vai numa construtora, por exemplo, de você enxergar o tamanho do apartamento e agora tá uma moda dos tais estúdios, né? Que são 20, Só 30, tem parede no banheiro, né? só tem parede no banheiro, que o restante é um lugar pequenininho que você tem que caber a vida ali. E valores, assim, absurdos, né? Então, dependendo do lugar que você vê um estúdio de 30 metros por 200 mil, 300 mil. E óbvio que a relação de construtoras, a tal da especulação imobiliária, ela é para visar o lucro. E as pessoas muitas enxergam que, bom, do tamanho do lugar, né, e o valor, eu nunca vou conseguir sair, né, do meu aluguel e não tem conhecimento do formato, né? A maioria da nossa população não tem conhecimento do formato de moradia popular. Então, a moradia por si só, ela já é um passo difícil de ser dado para a classe trabalhadora. Em especial as mulheres, para você ter uma ideia, é, em 2022, as mulheres foram a maioria responsável pelos lares do nosso Brasil, representando 49,1%, né, de total aqui como chefe de família. E aí ela tem que trabalhar, dar conta dos filhos e pagar o aluguel. E isso muitas vezes a soma não dá, né? Não dá. E a gente tem tido e percebido que tem números muito abusivos de locação e isso acaba gerando despejo. E tem um outro corte que também, infelizmente, ainda é muito alto, que são as mulheres que são vítimas de violência e que tem aquelas que conseguem dar um próximo passo para poder sair desse ciclo de violência, porque consegue ter acesso, não pela moradia, mas acesso ao serviço, algum serviço ou alguma comunidade que dá essa possibilidade de ela tentar começar a vida sem esse ciclo de violência. E tem aquelas que não conseguem sair, exatamente porque não tem para onde morar. Então, essa mobilização que vocês fazem aqui e demonstrar que 800 famílias tem sim a possibilidade de sair do seu aluguel para apartamentos com qual é a metragem de vocês? 54. 54 metros quadrados, né? Dois estúdios. E dois estúdios. Não, Então, é o equivalente a dois estúdios, a né? dois estúdios, exatamente. Então, dentro disso, você vê que foram anos de luta, né? Que pelo que eu entendi, vocês começaram aqui a pensar, a mudar em 2017, não é isso? Não, De, chegou no terreno em 2014, iniciou a construção em 2017 e 17. concluiu em 2020. Pronto. Foram anos de luta, anos de história, mas as pessoas hoje têm a sua realidade da sua casa, pagando uma prestação pequena. Então, quando eu venho nesses espaços, eu fico pensando assim, a luta vale a pena, né? Acreditar na luta, acreditar que você caminhar, mobilizar, organizar e entendendo quais são os órgãos, porque isso é uma falta dessa informação. eh, de quais lugares eu recorro aonde? Eu falo com quem? Porque, bom, presidente da República, Lula, prefeito, né, da cidade, governador do estado. Então, as pessoas têm referência ao governo, mas o governo, o executivo que executa é um. Porém, você tem todo órgãos, né, que você tem que caminhar para poder colocar todo mundo na mesa. Nas pastorais, né? Então, Frei Beto sempre dialoga muito com a gente nesse sentido. Ele fala que essa formação popular é muito importante ser
permanente, porque as pessoas não sabem, por exemplo, bom, eu vou chegar, quem é o presidente da Caixa Econômica? Se a gente perguntar, as pessoas não sabem. Como eu chego nesse presidente? Quais são os órgãos que eu tenho que caminhar para poder ter isso? Como que esse prédio, né, de 880 anos, como chegou até aqui? Foram muitas idas no governo, muitas idas no departamento, muita mobilização, muita, principalmente, caminhada, passeata, né? Ocupações para a gente poder startar essa consciência do governo de entender que tem uma necessidade. Então, na minha opinião, a experiência que vocês trazem e que, inclusive, ajudaram a construir muitas legislações, né? Legislação municipal. Eu fui vereadora de São Paulo. Então, projetos, planos diretores para você ter terras que possam estar com movimento de moradia, né? Para poder fazer construção de moradia, é uma briga. Com quem? Com a especulação imobiliária. Mas que a gente vai alinhando, vai movimentando, vai caminhando para poder ter aquela terra. Essa terra aqui, por exemplo, foi com muita luta, que foi direcionada para o movimento de moradia para gente, para poder ter uma construção. Porque a especulação imobiliária, com certeza, né, deve ter tido muita pressão para poder ser entregue para eles esse terreno. Então, eu acho que são importante a gente ter uma reflexão que a luta e que chegar até aqui não foi fácil. E que teve pessoas que construíram isso, né? E às vezes a gente chega em espaços que algumas pessoas não terem esse reconhecimento, acaba sendo dolorido e, inclusive, desrespeitoso ao entendimento da formação para fora, né? Eu consegui minha casa, mas a experiência de vocês e a experiência dessas famílias podem também ajudar outras famílias a entender, né, que pode, que dá para acontecer. E as mulheres em especial, porque nós somos a maioria, estamos na linha de frente de tudo, mas quando chega no direito, a gente acaba ficando lá na fila, né, no fundo da fila. E por isso que projetos de lei para que possa colocar as casas no nome das mulheres foi importante e foi uma reflexão que o movimento de moradia teve, né, em legislações municipais, em especial Minha Casa Minha Vida, do governo federal do presidente Lula, porque era a Minha Casa Minha Vida, no governo do presidente Lula e da Dilma, era para as mulheres estarem com nome, estava dentro do projeto, ela não era uma legislação. E nesse último Minha Casa Minha Vida que passou pelo Congresso, isso foi uma demanda muito intensa das mulheres do movimento, né, para que tivessem o nome ali na lei que falasse assim, o nome é da mulher, para que a família, o homem e a mulher pudessem vender, tem que estar assinado pelo nome da mulher. Ou para que esse homem não expulse, né, essa mulher da casa e ela voltaria para um lugar sem o teto. Então, eu acho que eu aprendi muito com o movimento, né? Muito. Você sabe que no meu primeiro. Eu me elegi muito jovem, né? Me elegi com 27 anos. Foi dia 1º de janeiro. E lá em São Paulo, eu não sei se você lembra daquele um prédio redondo que tinha ali no centro, que a gente chama, perto do mercado municipal, que chamava Treme Treme. Era 2.500 unidades. Foi dia 1º que eu assumi, dia 2, as primeiras pessoas que me procuraram, né? Eu conhecia da militância, conheci, mas nunca tive uma aproximação. Foi o GG, o Dito, que me chamaram para poder ajudar, porque a prefeitura, naquela época era o Kassab, eu até me lembro que o secretário era Andréa Matarazzo, né? Estava começando a ter uma reintegração de posse naquelas unidades, porque ali iria ser um estacionamento comercial. Quer dizer, mais uma vez entregando para a especulação em detrimento da vida daquelas famílias. E aí foi o primeiro impacto que eu tive
da moradia, de um desespero de uma mãe, que a maioria eram mães, mulheres solteiras, mães solo, naquele espaço e não tinha para onde ir. Então, esse primeiro impacto, né? E eu ia lá e falava assim, meu Deus, eu como mandato, o que posso fazer aqui, né? E foi o movimento que me ajudou a entender quais eram os caminhos burocráticos, né, do executivo que enquanto mandato deputada, enquanto mandato de vereadora teria que bater para a gente poder conseguir mudar aquilo. De fato, quando eu cheguei, estava muito avançado, né? Já tinha passado pela justiça, já a defensoria já não tinha também conseguido. Nós não conseguimos segurar aquelas unidades, mas a gente conseguiu que aquelas famílias fossem atendidas em outras unidades habitacionais. E enquanto não começava as unidades, elas recebiam, né, o auxílio aluguel até ir para casa. Então, esses dias, né, passado 18, 17 anos, 18 anos, eu encontrei uma mãe eu estava indo da prefeitura, eu estava indo da Secretaria de Saúde para assistência social. E ali no centro é tudo pertinho, né? E quando eu passo, ela fala, Juliana. E aí eu fui, sou eu, tal. Não me lembrava da pessoa. Aí ela foi relembrando, né, que ela era uma das mulheres que estavam ali no treme-treme. Bom, enfim, para você entender, a gente chorou, se emocionou, e ela conseguiu a sua unidade, tá bem, estava trabalhando, os filhos na faculdade já. Então, você vê, né, a luta vale a pena. Exatamente. Acho que é muito marcante essa sua conclusão nessa nossa primeira parte, falando da moradia, mas você deixa até, vamos aqui colocar aqui, em homenagem ao nosso aniversariante de hoje, É, né? Parabéns, Partido dos Trabalhadores. Nos representa, né, Ju? não se representa. Companheira Dilma, companheiro Lula, que fizeram governos para ficar na história desse país, né? Que as futuras Não gerações, só no país, mas também são referência referência mundial, mundial. mundialmente. Mas eu quero, e eu fiz questão, acho que o nosso líder máximo, sem dúvida, é o nosso presidente Lula. Uhum, Mas a gente sabe das dificuldades que as mulheres enfrentam na política, uhum, no parlamento, e a dificuldade é a perseguição que a Dilma recebeu no seu governo. uhum. Então, eu queria, o mês que vem a gente já está chegando no Dia Internacional das Mulheres, né? Exato. Nossa, Que é já um dia para voou. celebrar as lutas, né? Porque É. como a gente reforça, o Dia das Mulheres é todos os dias, né? Aham. Extremamente importante, a mais a mulher que é uma lutadora. Mas eu queria que você falasse um pouco para mim, né? Você desde jovem conseguiu chegar no parlamento, que são duas Uhum. coisas extremamente difíceis. Um jovem conseguir chegar no parlamento e uma jovem mulher, né? Uhum. E se você quiser agregar outros adjetivos, que daqui a Aham. pouco a gente vai falar também, fica à vontade. Mas eu queria que você falasse um pouco como que você vê e como que você vive essa participação lá no parlamento, sendo mulher, as mulheres sendo minoria no parlamento, de esquerda menos ainda, né? Uhum. E qual o recado que você poderia deixar para todas as mulheres que estão assistindo a gente, para além da luta da moradia? Você falou de várias coisas que aqui a gente vivenciou também, né? Nas mobilizações também a gente vê o homem é mais preguiçoso, a mulher está ali sempre forte na luta, Uhum. tal. Então, agora o nosso tema é política, né? E eu acho que a mulher tem participado mais da política. Então, como você é uma experiência viva, eu queria que você falasse um pouco sobre a sua experiência e, claro, deixar um recadinho para que mais mulheres se sintam fortalecidas e incentivadas a participar da política. Eu falo que ser mulher já é uma resistência, né? Há poucos anos, a gente, não sei se todo mundo sabia, né? Mas tinha um estatuto, da mulher, que o homem era que para ela poder ir ao banco
ou para ela fazer qualquer ação, ela tinha que ter um assinado, o marido autorizando a mulher a ir ao banco, a e representar em alguma ação. E isso daqui, essa autorização que o marido dava, para nós, nesse século, é uma humilhação, né? E aí foram as mulheres se organizando para que a gente pudesse ter o direito de ir e vir sem ter autorização de homem nenhum, né? Só que isso é muito há pouco tempo. Se isso dentro de casa já tinha essa dificuldade, imagina na política, né? Nós não tínhamos direito a voto. Então foi uma luta muito intensa de mulheres brancas e negras que foram para a rua para poder avançar para que a gente tivesse direito a voto. Quando você tem esse direito a voto, saiu, ok, as mulheres podem votar, as mulheres casadas. Aí foi outra luta, outra caminhada para que as mulheres, todas as mulheres pudessem ter esse direito a voto. Então, essa construção, ela também nos deu uma consciência de entender que nós também precisamos estar nesse espaço de poder e decisão de mudança de legislação, né? Mas a mulher se colocava como candidata, mas você tinha milhões de homens que também era como candidato, e quando no resultado final você via que não tinha representação de mulheres. E aí foi uma outra caminhada de entender que na legislação a gente precisava ter a cota de mulheres representadas nas chapas dos partidos. E avançamos. Isso foi, inclusive, né, Marta Suplicy, quando foi senadora, deputada, que avançou nessa trajetória e conseguiu ter, junto com Benedita, que Janete Petá, né, que elas falavam que era o lobby do batom. Era o nome que se deu, né, ao Congresso. E avançamos. Aí, num outro momento, conseguimos, tivemos 30%, mas 30% sem dinheiro. Portanto, o resultado final também era de não conseguir ter mulheres e mulheres negras e indígenas nos espaços de poder eleitas. E aí, vamos de novo na caminhada para construir, mobilizar, trabalhar para que os partidos tivessem recursos, né, investido nas candidaturas, mas que também a gente entrasse com 30% do tempo na TV e no rádio, porque também isso não tinha. Agora, foi o parlamento que fez isso? Não. Foi através. A luta foi da mobilização para o judiciário, para a gente conseguir ter esses benefícios. E depois entrou na reforma, né, eleitoral. E hoje nós temos. Eu sou produto, literalmente, não na minha primeira eleição de vereança. Na minha primeira eleição de vereança era assim: a Juliana é muito nova, muito jovem, tirava um sarro, inclusive, né, da minha candidatura. Não vai ter 5.000 votos. Sabe que foi bom, né, Edu? Porque a gente andou, Cheiro forte, né? percorreu a comunidade, sem ninguém ficar enxergando a gente, sem ninguém nada. Quando terminou a eleição desse coletivo que a gente tem, junto com outras pessoas que achavam importante ter uma mulher jovem, afro-indígena, periférica, com uma representação na Câmara, nos ajudou, e a gente, dos 5.000 votos que eles achavam que a gente ia ter, nós nos elegemos com 30.607 votos. E foi pro partido, inclusive, uma surpreendente. E naquele período eu era a vereadora mais jovem, inclusive para a imprensa, né? Que falava assim, nem me via. E a gente falava, foi a primeira jovem mulher periférica a conseguir uma cadeira, né, na Câmara Municipal. E depois, e foi a única. Infelizmente, mesmo a gente tendo recurso financeiro, nananã, eu fiquei sendo a única mulher vereadora da capital de São Paulo. E por incrível que pareça, eu sou a única mulher deputada federal do nosso estado do Partido das Trabalhadoras e Trabalhadores. Porque o acesso é muito difícil. Então você começa lá da ponta do partido, e depois, quando você consegue, aí você tem um mundo muito machista. Machista.
muito. J- Na Câmara, muito, mas no Congresso você encontra esse machismo, essa homofobia, esse preconceito, essa xenofobia muito mais latente e verbalizado, inclusive na tribuna. Então, eu falo que toda vez que a gente sai para ir para o parlamento é uma guerra e você tem que ir muito preparada psicologicamente e fisicamente. Fisicamente não, porque você vai sentar a mão na cara de ninguém, apesar da vontade. Mas fisicamente, porque você tem que ter muita energia para poder dar combate a esses absurdos que é falado no plenário. Edu, bom, eu no período de deputada já tive processo de cassação do mandato, inclusive pelo presidente da casa, por conta da minha atuação como indígena na pauta do marco temporal. Mas eu quero falar desse final de ano. Esse final de ano, eles estavam completamente enlouquecidos. Aí, se você fala que as mulheres estão enlouquecidas, né? É uma coisa que eles falam de uma forma de diminuir. Quando você fala que eles estão enlouquecidos para os homens, é uma forma que eles estavam nervosos. Isso também são coisas que a gente precisa ir entendendo também desse mundo. Mas eles estavam, os bolsonaristas que eu falo, enlouquecidos. Quando a nossa presidenta Gleisi Hoffmann subiu à tribuna para poder falar sobre um projeto de lei que era da reforma que nós estávamos fazendo, tributária, enfim, do final do ano, o PL começou a agredi-la verbalmente e não deixando ela falar. Eles gritavam, xingavam, né, de lada, partido corrupto, entre outras coisas que no meio, né, de tanto alvoroço, você escuta, mas não consegue identificar quem é que xingou de uma forma muito mais ofensiva a pessoa da Gleice. E a gente, enquanto bancada, principalmente as mulheres, foram, né, pedindo para a presidência es- pedir para eles pararem de falar para ela conseguir, né, fazer a sua fala. Não pararam, e aí um dos deputados saiu do espaço deles e veio muito forte, andando muito fortemente, quase correndo, para poder agredir a presidenta Gleisi na tribuna. E aí eu me coloco, né, ali junto com outras mulheres, mas eu estava ali primeiro, fui primeiro. Ele me deu um empurrão, ele foi me empurrando, empurrando, e ali tem uma mesa que fica as notas, as pessoas da taquigrafia. E ele me empurrou a ponto de eu, né, não ter mais espaço para ir e quase acabar com a minha coluna para poder agredir a Gleice, que é perto. Isso num parlamento, em pleno século XXI, num espaço que tem várias câmeras e um mundo. Então, olha o formato que eles encontram a gente. Primeiro, de xingar quando a gente entra na tribuna. Segundo, a violência e o desrespeito. Então, essa que é o formato. Eu falo desse último episódio porque é o formato que hoje se tem, ou que sempre teve no Congresso. Quando não, ele chamou a gente de ratazana, volta pro banheiro de onde você saiu, xinga sem o microfone. Então, esse jeito agressivo da política das mulheres é um formato de tentar que a gente desista desse espaço. Muitas vezes a gente fala assim, não vamos levantar para quê? Para ser humilhada. Não, tem que levantar, porque a gente tem que dar exemplo para outras mulheres que querem estar nesse espaço de poder. Óbvio que não é só essa ação violenta, tem outras coisas muito boas, de a gente conseguir ter projetos importantes realizados em nome das mulheres para ter o direito. A gente tem muita coisa boa, mas é um espaço que também é violento. E quando as mulheres vão para esse espaço, e é o que eu gostei muito de quando eu fui para deputada federal, porque eu era muito sozinha na Câmara Municipal. Como deputada federal, nossa bancada do PT são 69 deputados, 18 mulheres que se elegeram. Então, a gente tem, e mulheres negras, indígenas,
mulheres de luta. Então a gente se reúne muito mais, a gente se organiza muito mais para poder também eh, se proteger, mas ao mesmo tempo dizer para eles que eles não vão nos calar. E que nós vamos continuar nesse espaço de poder de decisão e vamos crescer muito mais ainda nesse espaço. Então, toda mulher que quer estar nesse espaço da política, quer ir para o espaço do parlamento, tem que achar caminhos dos seus partidos, e, por favor, sejam partidos de esquerda e pode vir para o PT, porque as filiações estão abertas, né, para a gente poder receber novos filiados até dia 28, se eu não me engano, de fevereiro. Para que a gente consiga, para a gente poder ter muito mais mulheres. Onde as mulheres estão, não tem tanta corrupção. Isso é fato. Como fala, quando você tem as pesquisas, quando você olha as pesquisas, onde mulheres estão, muito menos corrupção e muito mais projetos e políticas públicas para a classe trabalhadora em geral acontece. Então, se eu posso dar aqui uma opinião, esses espaços não nos calam, né? Esses espaços, eles nos dá essa garra para poder continuar e a gente, quem sabe, um dia ter a tal da paridade dentro do parlamento. Eu acredito. Tudo bem, essa aí tem que acreditar mesmo. É. Vamos entrar agora num outro tema que para a gente é muito importante. Logo quando a gente organizou e surgiu o MSTL, Uhum, a gente deu 4 eixos para ele, né? Sustentabilidade, solidariedade, participação popular e justiça social. uhum. E muita gente fala assim, mas Eduardo, movimento sem terra não é do campo? Aí a É. gente explica, ó, tá vendo o Mandelinha? Depois a gente deu até nome para esse bonequinho aqui. Então esse é o Mandelinha. Ele é o quê? Aquele é o símbolo do MSTL. Aham. Então você vê que ali o nosso lema é Nossa Terra, Nossa Casa. Muito bom. Então ali a gente está falando para além da moradia, a gente está falando do planeta. Sim. Então por isso que a gente deu o nome do movimento de Movimento Sem Terra de Luta, Uhum. porque a gente quer se apropriar do planeta. Também. E a partir da necessidade das pessoas por moradia, então a gente se mobilizou por essa causa da moradia, Uhum. né? Já que o planeta é a nossa casa. A primeira coisa, a pessoa tem que ter uma casa. Então, Uhum. por isso que a gente seguiu nessa luta. E quando a gente conquistou aqui, a gente queria trazer esse sentimento, essa filosofia para dentro do trabalho social que a gente ia fazer com as Uhum. famílias. Uhum. Então a gente foi, conversou com bastante gente, com o próprio Frei Beto, com outros segmentos e tal, e a gente viu muita proximidade, muita similaridade com o que a gente queria com a filosofia do bem viver Uhum. dos povos originários, principalmente da nossa América Latina. E a gente foi vendo que ali o que eles pensavam como filosofia de vida tinha muito a ver com o que a gente queria trabalhar com as famílias. E fizemos uma série de trabalhos aqui com as famílias. Então, fizemos bastante cursos voltados para a educação popular, para a formação profissional das pessoas. Procurei uma companheira que era militante da CMP na área da saúde. A gente quer fazer lá um projeto, a gente tem já o eixo da educação, tem o eixo da economia solidária, a gente quer fazer algo da saúde. Aí ela falou assim, Edu, então dentro disso que você me falou, dentro do Bem Viver, faz as PICs. Aí eu falei, mas que acha é Tia PIX? Pix. Ela falou, ó, lá em São Paulo você vai procurar tal pessoa, vai Uhum. falar o que você quer, ela vai te explicar direitinho, ela vai saber te direcionar. Aí a gente fez curso, uma coisa assim que de primeira a gente falou assim, isso vai ter rejeição por causa da religiosidade. O primeiro curso de Pix que a gente fez foi de Reiki. Uhum. Às vezes eu Ah, tenho vamos preconceito. fazer, né? Daí como tem aquele negócio de imposição de mãos, né? De Uhum. energia e tal, podia ter preconceito. Para nossa surpresa, Ju, teve 3 turmas de 20. Uhum. Como a gente viu que teve, né, adesão,
A gente fez o nível 2 mais 2 turmas e ainda fez o nível 3 uma turma. E aí fizemos curso de cromoterapia, fizemos curso de aromoterapia, fizemos várias rodas de constelação familiar. Então foi ampliando. Isso ganhou, né, um corpo enorme, a aceitação das famílias. Fizemos, durante o período de obra, a gente fez a consultora parar a obra, organizar a obra para a gente fazer a primeira feira de piques do MSTL aqui. Então teve barra de axi, teve massagem, teve o povo da massagem, coitado, foi mais de 100 massagens no dia, era dois. Era O dois. cara no fim Não do consegui nem dia, né? mexer nada. Então foi maravilhoso. E eu quis falar da Pix, da economia solidária, Uhum. da educação popular, porque para entrar no imaginário, no espírito das pessoas, aí é muita insistência. A gente sabe que a cultura, né, predominante sufoca muito Exato. essas iniciativas. Uhum. Então é um trabalho de longo prazo que a gente continua confiando, entendendo que é importante e vamos continuar insistindo. Mas esse foi o sentido, né, do bem viver que a gente quis trazer para um projeto do MSL. E a própria Caixa Econômica Federal ficava impressionada do tanto de atividade e da riqueza das atividades que Que a gente tinha. tinha, né? Uhum. Mas eu quis falar tudo isso porque você é uma lutadora daquelas top, né? Top das Imagina. galáxias, como, né, a juventude fala hoje. Por quê? Porque você simboliza a luta das mulheres, Uhum. a luta do movimento popular, a luta afro-indígena, como você já falou, né? E eu acho que tudo isso tem muito a ver com o bem viver. Eu não sei qual a profundidade, né? E com o entendimento que você tem do bem viver. E muita gente fala, o bem viver é uma coisa que só é aplicável, né? Também no meio rural, com os povos indígenas, na cidade, não é possível. Mas tudo se adapta e a gente vê que é possível sim. Uhum. Então eu queria que você falasse um pouco, a partir da sua militância nessa bandeira também, um pouco sobre o bem viver e um pouco da importância da gente resgatar esses saberes dos povos antigos. É. Bom, primeiro que quando você fala do bem viver, ela contempla tudo, desde o indivíduo, né, até a relação de políticas públicas. O que que acontece? O capitalismo, quer dizer, quem gosta de ganhar muito dinheiro, ele tira do trabalhador só aquilo que ele pode dar de produção de trabalho para poder encher os bolsos das grandes empresas, né? Enfim, de pessoas que não retorna. O trabalho dele financeiro só retorna com um salário, e muitas vezes é um salário mínimo que não dá conta de ele conseguir ter uma vida do bem viver. Porque isso tem falado muito agora sobre a escala 6x1, que não foi, importante dizer, que não foi somente a deputada Erika Hilton, que é uma representação de uma mulher trans importantíssima, né, no Brasil, mas isso iniciou pelo PT. Iniciou por projetos, inclusive, pensado há muito tempo, como o deputado de Minas Gerais, que foi o nosso líder, o Reginaldo, que já fala sobre a escala 6x1 há um bom tempo. Porque a pessoa trabalha 6 dias e folga uma. E esse um dia que ela folga, o que que acontece? As mulheres, principalmente, elas têm que dar conta da casa, da roupa, da limpeza, Você da, não da folga. organização, né, da semana, porque ela não vai estar. Então, não folga, né? E o dia de descanso. Onde que essa pessoa conseguiu ficar mais com a família? Onde essa pessoa conseguiu fazer alguma coisa de lazer? Onde essa pessoa conseguiu ir no médico, né? Então, quando se fala do bem viver, a gente precisa, né, sempre ficar brigando contra esse capital, buscando uma vida um pouco mais leve,
Por que que você acha que tem tido tantos rompantes sobre a doença mental, física e mental? Principalmente pós-pandemia. Antes da pandemia já existia, porém, não era com tanta evidência. Pós-pandemia, as pessoas estão muito mais. A gente tem muitos casos de problema de saúde mental. Por quê? A exaustão do trabalho. E o telefonezinho, né, com essa relação de WhatsApp, a pessoa fica trabalhando na média de 14 a 16 horas por dia, né? Não para, porque o tempo todo ali tem que estar produzindo. Então, não descansa a mente e muito menos o corpo, né? Então, esse é um dos aspectos, né? Quando você fala da Pix, é isso. E saber se reconhecer, né? Ter momentos de respiração, ter momentos da constelação que você entende um pouco o seu ambiente, ter momentos, por exemplo, né? De massagem. Tem pessoas que nunca nem sabem o que que é uma massagem e o quanto a massagem ajuda a relaxar o corpo e a alma. Isso devia ter dentro das unidades básicas de saúde, né? Um espaço só para massagens, Sim. porque isso é muito importante para o corpo. E tem um outro aspecto que é o aspecto de mundo. Nós estamos vivendo uma crise ambiental e climática. E por conta de quem? Do capital. E os interesses econômicos. Eu sou uma afro-indígena. Porém, quando você vai olhar assim, Juliana Cardoso como deputada federal, indígena, não existe o afro-indígena de você ter uma autodeclaração dentro das legislações. Isso é uma das coisas que, principalmente eleitoral, isso é uma das coisas que a gente tem trabalhado muito para poder mudar. Mas na capital de São Paulo e ali no entorno, a gente não fala dos indígenas urbanos, por exemplo, ou as aldeias que tem no entorno, né? Então, não evidenciava essa minha caminhada afro-indígena. Quando você vai para o deputado federal, tem uma mudança significativa, porque a maior concentração dos interesses do nosso povo indígena está no Congresso, Câmara e Senado e o Estado. Por isso que eles o tempo todo colocam a relação, colocaram o projeto do marco temporal, para poder retirar o direito, né, dos povos indígenas de permanecer nos seus espaços. Então, nós estamos falando, por exemplo, da crise dos Yanomamis, que é um dos maiores hectares, né, de reserva indígena e ambiental. Agora, é porque os indígenas estão ali e querem, ao contrário do capital, do agro, né? Usufruir daquela terra para poder ganhar dinheiro? Não, gente, é totalmente ao contrário. Nós indígenas somos guardião da terra, somos guardiões da floresta, somos guardiões de todos os polos que a gente precisa ter para poder ter água, para poder ter é, ah, ar menos poluído. Então, são esses lugares, como ali os Yanomamis, entre outros, que a gente que se briga por essa terra, para poder preservar a natureza e principalmente a cultura. Exemplos: folhas que podem ajudar a melhorar a vida dessas pessoas, né, com os nossos pajés, por exemplo, que eles sabem exatamente quais são as folhagens que você tem para determinada doença. Só que isso foi transformado pelo capital em remédios. E remédios que às vezes acabam sendo muito mais violentos do que o uso das ervas, né? Então, esse é um outro ponto e esse é um outro aspecto que a gente tem de entender que se as pessoas não cuidarem do nosso mundo, e não é só o Brasil, né? Não é só o Brasil. Em que pese a gente aqui ainda tem uma concentração muito importante, né, da natureza, que o tempo todo eles querem tirar da gente, né? E tem gás, enfim. A gente ainda assim fica o tempo todo brigando no parlamento. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que os indígenas têm sido muito mais perseguidos, né?
por conta das posses das terras. E o marco temporal, que foi pensado pelo Congresso, e ainda bem que o STF segurou dizendo que ele é inconstitucional, e para que esses grandes agro não entrem dentro das terras. E o presidente Lula tem trabalhado muito com o Ministério. Bom, e é inédito, viu? Primeiro, você tem o Ministério dos Povos Originários e é inédito você ter uma indígena, que é a Sônia Guajajara, à frente desse ministério. E é inédito você ter um indígena na frente da CESAI. A CESAI ela pertence à saúde e que cuida da saúde indígena, porque a saúde indígena tem a sua peculiaridade. Primeiro se passa com o pajé, para ver determinada situação da saúde. Se não der jeito, por conta, né, do homem que a gente fala do homem branco, entrar dentro, né, desses espaços da aldeia, e não tem vacinação, né, enfim, aí tem que sair da aldeia, quem são os indígenas aldeados, para poder ser atendido na CESAI, ou a CESAI, elas são dentro das aldeias com indígenas, para poder fazer, principalmente às vezes, a tradução, né, das etnias. Nós temos 374 etnias, portanto, 374 línguas indígenas no nosso Brasil. A FUNAI, é inédito que a gente também tenha uma indígena na frente, né? E que tem feito um trabalho muito bom. Ela foi a primeira indígena mulher a ser deputada federal, né? Que é a Joênia Wapchama. E hoje ela está na frente da FUNAI. E foi inédito essa semana, né? Que vamos dar que eu acho que isso não passa na televisão, né? Mas é a primeira vez que a FUNAI vai ter direito à força, né, policial. Ele vai ter a autoridade de uma força policial. Não tinha essa autoridade, Edu. E o que acontecia? Tinha ocupação, né, dos fazendeiros, e a FUNAI está lá dentro, mas ela não conseguia fazer o mesmo combatividade de como a Polícia Federal. E para a Polícia Federal ou Florestal chegar até o local, ou não vinha, né? E até então você está vendo o que tem acontecido com os indígenas Guarani Kaiowá, que têm, né, perdido a vida segurando um pouco a sua terra, por conta do marco temporal. Parênteses. A legislação do marco temporal passou no Congresso e no Senado, então ela é como se fosse lei. O presidente Lula vetou, voltou para o Congresso e o Congresso derrubou o veto do presidente. Então, está valendo como se fosse uma legislação do marco temporal. O STF diz que não, essa lei é inconstitucional. Então, você tem ali interesses de dois grandes poderes, né? O que vale é o STF, não a legislação, porque o STF tem, quando você fala contra uma lei inconstitucional, é o que fica mais forte do que o que foi mudado agora. Porém, o agro, né, os fazendeiros, enfim, estão com essa legislação, falando, não, passou no Congresso, é isso aqui que vale. Entraram dentro das terras indígenas dos Guaranis Kaiowá, dizendo que agora quem está ocupando a terra, invadindo a terra, são os indígenas. Ah, é uma situação horrorosa. Então, por isso que, como está essa confusão no Brasil, se passou por esse processo de agora a FUNAI ter direito, ter status de uma polícia, né? E que também são dialogados por indígenas, né, a FUNAI. Então, é uma briga eterna, que não é de agora, né? É de séculos e séculos. Mas quando a gente tem um governo como o do presidente Lula, a gente consegue ter uma combatividade, né? Porque tem determinados estados, como Roraima, por exemplo, que ela é do agro, ela é dos garimpeiros. Quando você chega na cidade, é impressionante. Tem uma estátua na praça principal de um dos principais, para eles, garimpeiro que desbravou as terras indígenas. Não é do indígena, né? Principalmente lá, Sempre que é o cuidou lugar da terra. né, que sempre cuidou da terra. Então, é uma luta constante. Em 513 deputados, nós somos em 5 indígenas, né? Dois são
completamente ligadas a essa relação bolsonarista, contra o direito dos povos indígenas, e 3, somos, mais atuantes nessa causa. A gente também conseguiu, quando eu entrei, sugerir junto com a deputada Célia Chacriabá, que é indígena, de Minas Gerais, a gente conseguiu brigar juntas, PT e PSOL, para poder conseguir ter uma comissão específica dos povos originários, ribeirinhos e tradicionais, para poder cuidar dessa pauta. E é uma comissão que funciona muito, né? Eles uma coisa que o Bolsonaro fez de bom, conseguiu juntar todos os indígenas do Brasil e de fora deles. Então você vê que tem muita caminhada dos indígenas para Brasília, né? Tem o acampamento Terra Livre, por exemplo, né? Que junta indígenas de todo o Brasil e que dialogam para políticas públicas, né? E eles ocupam muito, né? Vem muitos indígenas para poder participar da comissão dos povos originários para que a gente possa ajudar a regularização fundiária. O presidente Lula conseguiu regularizar 6 terras nesse período de 2 anos, indígena, dá, né, ao direito à posse, é sempre muito emocionante, mas a gente ainda tem muita coisa para fazer e muitas coisas na combatividade. E cuidar e tirar, viu, vocês que estão me ouvindo, esse ditado que é pouco índio para muita terra, que é o que as pessoas levam esse discurso. E entender que cada terra indígena é uma garantia de direito de que a gente vai conseguir ainda ter uma sobrevivência nessa terra. Porque se você não tiver água, como que vai ser? Né? Se você não tiver alimentos e que não fossem e que tivessem a gente direito de não ter veneno nas nossas comidas, como o MST tem falado muito sobre isso, como se você não tem alimento, como que você sobrevive? Então pensa nisso, é muito importante. Faz parte, né, desse lema de a gente ter o bem viver, né? Individual, mas também coletivo. Tudo bem, Ju. Estamos chegando aqui aos nossos finalmente já. Uhum. Falamos da luta da moradia, da conquista aqui das famílias do Frei Tito e Nelson Mandela, dessa sua experiência e da luta das mulheres, né? Nos diversos setores da sociedade. Você falou bastante bem dessa trincheira da mulher na política, né? Que Uhum. tem que vencer essa trincheira. E falamos um pouco do bem viver, da questão dos direitos dos povos indígenas também. Então, queria falar um último assunto com você. É assim, grande parte das pessoas que nos assistem, após cada episódio Pode Lutar, é as famílias aqui do Frei Tito e do Nelson Mandela. Uhum. E a gente, né, na sua chegada, a gente apresentou para você o condomínio e estávamos falando da principal demanda hoje das famílias, Uhum. que é a assinatura do contrato. Então, a gente fez uma luta vitoriosa em 2020, os conjuntos prontos, e chegou a pandemia, e não tinha assinado ainda os contratos, né? Uhum. E já estávamos num período de isolamento. Então, a gente foi, mandou um ofício para a Caixa, pressionamos que era uma questão de saúde as pessoas fazerem a mudança. Sim. Se você viesse aqui na época das mudanças, você ia achar que era sabe aqueles filmes de guerra biológica que tá todo mundo encapuçado, com máscara, aquelas capacetes com viseira. Nós tivemos uma equipe grande, né, que ajudou as famílias a fazer a mudança. E hoje a gente fala com muita alegria que o que a gente soube de ocorrência de falecimentos que teve aqui num, numa população de cerca de 2.500 pessoas, que é Uhum. o que tem aqui, a gente teve notícias de apenas 3 falecimentos. Qualquer falecimento é muito dolorido, ainda mais Muito. por uma Hum. pandemia. Mas nesse universo, De vida. para nós foi uma conquista. Sim. Porque talvez se as pessoas não tivessem morado, primeiro, o risco de ocupação era muito grande. Sim. E de repente a exposição dela à doença seria muito Maior. maior
e poderia ter havido muitas perdas. Então a gente mudou sem assinar e ficamos 2 anos parados naquele ciclo de isolamento que a Uhum. gente conviveu, todos se lembram bem. E hoje a principal demanda das famílias é a assinatura desse contrato. Mas a Caixa Econômica Federal tem um sistema que vincula assim, a assinatura só a hora que nenhuma família tiver pendência. Uhum. Então, se das 500 famílias do Freitito uma tiver pendência, as outras 499 não assinam. Mesma coisa do Mandela, né? Lá são 300 famílias. Se uma tiver uma pendência, as outras 299 Não não assino. assinam, né? Então, a gente, né, já conversou com o presidente da Caixa, né, com a vice-presidente de habitação, Inês Magalhães, com a gerente nacional de habitação, Noemi, e Uhum. temos dialogado mais próximo agora com a Eleonora, e eles estão lá na tentativa de tentar ver se resolve esse problema de sistema da Caixa. Então, eu queria que você falasse, você pode ajudar a fortalecer essa, vamos dizer, essa cobrança, essa pressão em cima da Caixa, para que as famílias tenham esse direito, enfim, assegurado. Porque elas sentem uma insegurança, mas não assinei ainda, não tem a Sim, segurança, teve situações chatas, se é uma pessoa sozinha que faleceu, assim, a família não tem direito nenhum, uhum. tem que colocar outra família. Então, é uma segurança para as famílias. Então, queria que você falasse um pouco sobre isso, você pode ajudar a gente, qual o compromisso que você pode fazer com essas famílias, com o MSTL, e no finalzinho tem uma novidade aqui do Pode Lutar, que você vai inaugurar essa novidade. Opa! Então tá com você. Bom, como eu falei, né, Eduardo, o mandato é um instrumento da luta popular. A gente tem que trabalhar para que o mandato possa ser o que faz a pressão, bate na porta insistentemente para que, inclusive, ajude, né, a caminhar um pouco mais de agilidade aquilo que está parado. Porque tem uma questão, eu aprendi desde pequena com a minha mãe. Minha mãe foi servidora pública, né? E também assessoria do prefeito Davi Capistrano. Ela Nossa, trabalhou um período, né, lá em em Santos. Santos com o Davi. E a minha mãe falava uma coisa muito interessante. Se tem alguma coisa que está barrada na burocracia, ou você bate nas portas e fica sentadinho esperando até atender e avançar, ou muitas vezes para em determinadas mesas, né? Ou dialogar com um técnico, por exemplo, que está com uma visão equivocada, né? Por conta que só está na leitura do papel. Então, às vezes, No que dialogar achar uma saída, né? com o técnico, esse amigo, olha, esse aqui que você está lendo que está no papel é gente, são pessoas, né? É ser humano. Precisa que você passe o próximo, né, para a próxima, fazer a sua referência e passar para o próximo departamento para a gente poder avançar. Então, o mandato e a assessoria e as pessoas que estão no nosso entorno têm essa coisa insistentemente, né, de poder avançar. Então, o que eu quero deixar para vocês aqui é essa minha disponibilidade, né, de estar junto, de, enquanto se estiver em Brasília parado, de ir nos departamentos, conversar com as pessoas, além dos secretários, para a gente avançar. Vou dar uma falar sobre um assunto que aconteceu esse mês, que não tem nada a ver com a moradia, mas para você, para quem está me ouvindo, entender um pouco quando se para na burocracia e as coisas que a gente pode avançar. Tinha um brasileiro que foi para trabalhar na. Peraí, que eu esqueci o nome do país. Não. Acha pra mim qual que é, Jay, com a Marina, o nome do país que o menino da saúde chegou no Brasil. Aí o que que aconteceu? Ele foi trabalhar nesse país que eu já vou achar o nome.
e eh, ficou doente. E nesse país, a relação da saúde uma, não é o SUS. Não tem o SUS, né? Não tem o SUS, Sistema gente, porque o público, né? SUS, por exemplo, eh, só tem dos sistemas de saúde aqui no Brasil, que é essa possibilidade de você ir na unidade básica de saúde, passar no pronto-socorro, nananana. Enfim, não tem em todos os países. Nos Estados Unidos, por exemplo, é, nos Estados Unidos, por exemplo, é tudo pago, né? Então, as pessoas não têm essa possibilidade de ir para o médico se não tiver dinheiro. Bom, enfim, ele foi para lá, aí o que aconteceu? Não é um SUS, e aí a família não tem dinheiro para poder sustentar. Ele teve um problema cardíaco. E esse problema cardíaco não dá para ele fazer a viagem de lá para cá, De avião. de avião, porque tem que ser um avião UTI, tá certo? Bom, aí você bate em todos os órgãos, né, específicos, primeiro no consulado, né? Ah, mas a gente não tem infraestrutura. Blá, blá, blá. Aí você vai e bate no Ministério da Saúde. Não, porque esse tipo de translado não dá. Aí você bate na Força Nacional, no Exército, né? E depois na Força Nacional. Enfim, batemos em todos os coisas para todo mundo dizer a mesma coisa. Não dava. E aí depois, não, tem que dar. Aí a família saiu daqui de São Paulo e foi lá. Aí a assessoria, e eu ia ligando, porque foi nesse período de férias, para insistir para poder atender. Então, quando você sentou com o técnico ou com a pessoa, é isso que está acontecendo, a gente precisa da sua ajuda. Né? E eu fiquei muito emocionada porque ele chegou no Brasil em ônibus, em avião leito, né, com UTI no último sábado e já tinha chegado no HC, no HCOR. Então, é isso, assim. Você tem lutas grandes, coletivas, como a de vocês, mas que muitas vezes está na mão de pessoas que não têm a compreensão que, olha, né, aqui tem gente. Holanda. Então ajuda. Holanda. Pronto. É o país da Holanda. É isso? Isso. Só que ele morava na Irlanda. Ele estava na Irlanda e ele foi conseguir ser atendido, para o caso dele do coração, na Holanda. Então, chegou. E eu coloco esse exemplo como o de vocês, né? O nosso mandato está aqui como instrumento da luta popular, né? Nessa luta coletiva, para que a gente conseguir destravar coisas burocráticas para, enfim, a pessoa. Porque a família estar aqui já é nossa, é um sonho realizado. Mas para a família brasileira, ter o papel é a segurança que nunca mais vão tirar aquilo dele. Isso eu aprendi com o movimento de moradia. Aprendi com o movimento de moradia a importância de ter o papel assinado com o nome da pessoa, né? Ali. Então, eu estou muito à disposição de vocês para a gente poder caminhar nessa luta que eu vou gostar muito de fazer, estar junto com vocês nessa fileira da luta, com toda certeza absoluta. Tudo bem. Então, agora para encerrar nosso episódio hoje, o Pode Lutar, queria pedir que você fizesse as considerações finais e nas considerações finais resumisse em uma palavra o desafio. Meu Deus! O Em que uma que foi esse palavra. nosso bate-papo aqui hoje? Ah, bom, então, em uma palavra é esperança. Esperança de que a gente pode. Eu sei que é uma palavra, mas vou. Esperança que a gente possa ter outras tantas lutas e movimentos igual vocês que possam chegar na vida de outras pessoas que acham que não é possível, né? Então, eu acho que vocês são luz, vocês são esperança de que possa dar certo e que deu certo e que para outras famílias possam chegar essa caminhada
da vida, da luta de uma moradia popular. Então, eu estou muito feliz de estar aqui com vocês, muito mesmo, nesse espaço concreto de tantos anos de uma luta coletiva da moradia. E que eu acho importante também dizer que vocês não ficaram só de conquistar a casa, mas eu tenho certeza que vocês trabalharam para o entorno receber essas 800 famílias na unidade básica de saúde, para ter a vaga da creche, para ter a vaga na escola. Nossa, quantas trincheiras, né? É. E que as famílias foram acolhidas de verdade, não ficaram pela metade. Como muitas vezes, quando não tem movimento de moradia, acontece. Que chega a habitação, mas larga lá, deixa. E aí não tem saúde, não tem educação, não tem transporte, não tem, né, a infra da política pública no entorno. Parabéns. Obrigado, Ju. Obrigado pela presença, por participar do Pode Lutar. E agradecer a vocês que acompanham a gente aí durante essa horinha. Logo, logo, mais novidades, mais episódios do nosso Pode Lutar, o podcast do MSTL, e seguimos na luta popular construindo o bem viver. Tamo junto, Ju. Tamo junto. Muito bom. É isso aí.